vocês comem de café da manhã, que vocês ficam desse jeito. Tomar um baldão de café, tá todo mundo acelerado. Fluminense e Palmeiras, e eu já vou dar logo a minha opinião, porque eu acho o seguinte, Fluminense não tirou ponto do Palmeiras. Não tirou ponto do Palmeiras nesse jogo, acabou. Acabou o Campeonato Brasileiro. Quero saber se vocês concordam ou não. Coloca aí a diferença de pontos. Põe o hino aí, enquanto Ninguém conseguiu entender absolutamente nada do que vocês falaram em cima de mim. Essa conversa, essa bagunça que é 8 pontos. Ano passado o Galo tinha 9 em relação ao Flamengo e aí a gente está vendo 13 e 7, que são, atrás dos 9 do ano passado, as maiores diferenças de pontuação nesta rodada de número 23. Quem ganhou em 2007, Dani? Quem foi campeão? São Paulo. Quem ganhou em 2003, Samani? Cruzeiro. Quem ganhou em 2021? Atlético. E 2022, Samani? Responde aí, Facica. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Não, está encaminhado. Olha a cara, não, fecha nele, olha a cara de alegria dele. Gente, diretor de televisão, de TV, Lu, eu gosto fecha no Facica. Olha a cara de satisfação dele. Ele deu um sorrisinho assim de cara. Não vai conseguir. Vai rir. Você sabe o quê? Zé, explica pra eles. Eu não, o problema é de você. Ô, Facincani, me responda. Agora falando, vamos tentar aqui falar de futebol brasileiro. Vamos tentar, vou tentar mais uma vez. Vamos começar hoje, 1h40. então. Não vou começar o programa. Acho que assim, 1h40. Acho que esse único time... Deixa eu só fazer uma coisa. Tudo bom, fã de esporte? Muito boa tarde pra você. O Futebol 90 vai quebrar. Matou a gente. Você tá adorando o programa hoje. Tudo que nós falamos É verdade, eu tô gostando. Vou responder pra você. Eu quero saber disso. Pra mim, não tirou ponto do Palmeiras agora, esquece. Eu acredito que o único time que ainda, independentemente de uma vantagem mais larga, tem a bola para eventuais tropeços do Palmeiras de buscar o campeonato, mesmo faltando já um número de jogos bem significativo para o Palmeiras se encaminhar ao Flamengo. Só. O Palmeiras tem um tropeço, o Flamengo ganha, vai a 6, aí o Palmeiras tem empate, o Flamengo ganha de novo. O único time que eu vejo numa sequência de vitórias, até pelo que tem jogado, é o Flamengo. O Fluminense tem um grande time, o Fluminense tem uma equipe extremamente respeitável e bem treinada pelo Diniz, mas o Fluminense, em muitos momentos, pela forma como ele joga, ele se desequilibra dando ao adversário uma chance de matar o jogo. E se você tem um adversário desse nível cirúrgico como Palmeiras e Flamengo, ele pode acabar se complicando. Então, essa é a confiança que, por exemplo, o Flamengo me passa, da solidez, da robustez que tem o elenco do Flamengo, mediante ao Fluminense, que é um time muito legal de se ver. Mas, mesmo ainda fazendo essa boa campanha, eu prefiro aguardar um pouco mais. Justamente por se tratar do Fernando Diniz, que é um cara que tem um trabalho que começa muito sólido, ele começa a se encaminhar, mas ele tem, às vezes, ápices que ele atinge que a evolução fica travada. Por exemplo, se a gente pega esse histórico recente do Fluminense, contra o Internacional, um jogo ruim, e era um jogo que o Fluminense fez a Vera, jogo contra o Fortaleza ruim, esse jogo do Corinthians foi insuficiente, mesmo tendo jogado bem, mas o resultado não veio. Então, se você pega os adversários de mais casca que o Fluminense enfrentou, ele teve dificuldade. Sim. Né? Então, eu acho que o Fluminense ainda para atingir esse segundo andar, né, de estar ali, sou um fortíssimo candidato ao título mesmo, passa muito pelo domingo vencer o Palmeiras, mas também por uma sequência. Não adianta só vencer o Palmeiras, ele tem que encaminhar mais uma sequência de resultados contra adversários desse mesmo peso. Eu estou colocando dessa maneira porque eu acho que mesmo que o Flamengo jogue muito bem e vá buscar esses pontos, e eu concordo com o Facincani, que é o time hoje mais sólido para fazer essa busca, o Palmeiras não vai perder tantos pontos assim para encostar. Então, a minha questão é, independentemente de ser o Fluminense ou não o postulante a roubar o título do Palmeiras, se não tirar ponto do Palmeiras nessa rodada, eu acho que passa a ficar muito difícil. Eu acho que o Fluminense pode ajudar o Flamengo. Porque, assim, eu estou me baseando na sequência depois do Fluminense, né? Porque nós estamos vendo o Fluminense oscilando muito. E isso aí pode prejudicar. Eu estou muito com o Facincani quando ele fala que vai jogar contra o Palmeiras. Se cometer os mesmos erros que cometeu contra o Corinthians, contra o Curitiba, vai ter problemas. Pode sair com uma derrota. Né? Porque são times que têm qualidade para matar o jogo. Você vê o Corinthians com todos os problemas, e eu acho que o elenco do Corinthians não é igual ao elenco do Palmeiras nesse aspecto. O Corinthians foi lá em 2 oportunidades com o Renato Augusto, que é o cara, né, tem a qualidade que fez com o Renato Augusto e depois com o Roger Guedes. Se o Fluminense der a possibilidade de o Palmeiras encontrar os espaços para jogar em velocidade, no contra-ataque, o Fluminense vai ter problemas.
né? Então, isso é o que a gente acha o que eu acho que pode acontecer. Mas eu ainda acho também que o Fluminense pode criar problemas para o Palmeiras e aí ajudar o Flamengo. Porque aí se ele tira ponto do Palmeiras hoje não, né? Nesse próximo jogo, o Flamengo... nós temos que nos basear naquilo que nós estamos vendo, né? O Flamengo ganhando no domingo, essa distância vai diminuindo, né? O Flamengo pode chegar. O grande problema é que o Palmeiras não pode olhar para trás. O Palmeiras está olhando para frente. Esse é o grande problema. Nós Dos adversários, falando... né? Sim, não, mas nós estamos falando de suposições aqui sobre pode ganhar, pode perder, pode fazer isso, pode fazer aquilo, que é natural, porque a pergunta é essa, o tema é esse. Mas eu acho que a grande pergunta seria assim, o Palmeiras vai perder quando? Quantos pontos o Palmeiras vai perder daqui até o final? Eu acho que essa é a grande pergunta. Ou vai né? perder mais pontos que os outros? Sim. Porque a gente está quantas rodadas debatendo se a distância... O jogo do Flamengo e Palmeiras era chave para o campeonato ficar vivo. Sim. A gente está para mais de 10 rodadas debatendo... Manteve a distância. E a distância não reduz, a distância não aumenta. A distância não diminui, ela só aumenta. Uma coisa é você fazer análise jogo a jogo, outra coisa é você fazer a projeção ao longo daqui 15 rodadas. Não tem jeito. Quer ver uma coisa? O Palmeiras vai jogar na próxima semana, no meio de semana, com o Atlético pela Libertadores, certo? Esse é um bom ponto. O Fluminense vem cansado, o Palmeiras precisa pensar no meio de semana. Exato. Né? Eu não acho que o Palmeiras vai jogar com o time completo. Eu acho que uma coisinha ali, o Facincani conhece mais aí a maneira de pensar do Abel, pode até me ajudar nisso daí. Eu acho que ele vai mexer uma coisinha aqui, se bem que o Abel não mexe muito, não. Ele põe os caras lá para jogar, e ter logo, entendeu? Mas mesmo que isso aconteça, ele vai lá e não perde, entendeu? Ele vai lá e consegue, não empata, entendeu? É o que você já falou, o Corinthians, que é menos time do que o Palmeiras, com N problemas, foi lá e conseguiu empatar num jogo pegado, num jogo tenso. Você acha que o Fluminense vai entrar desse jeito contra o Palmeiras amanhã? Eu não acho. Eu acho que o Fluminense vai guardar todas as energias dele. Tudo bem, daqui 3 semanas. O Fluminense descansa, né, no meio de semana. Mas eu não sei, sabe? Eu não consigo imaginar o Fluminense. Eu não consigo imaginar o Fluminense ganhando do Palmeiras. Pode ganhar? Claro que pode. Lógico que pode. Lógico. Mas do jeito que o Palmeiras joga, e o Fluminense jogou, por exemplo, contra o Fluminense, contra o Corinthians, que ele jogou, lá em cima. Se ele jogar contra o Palmeiras do jeito que ele jogou contra o Corinthians, ele não ganha no Palmeiras. Ele não ganha. Vai ter dificuldade. Não ganha. Entendeu? Claro então que... o problema todo não é o Flamengo jogar bem. O Flamengo pode até ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Mas eu não acredito que o Palmeiras vai perder tanto. Mas também tem um detalhe. Se o Palmeiras repete o primeiro tempo que ele fez contra o Flamengo, ele perde o jogo no Maracanã. Agora da volta, né? Da volta. Ele perde o jogo. O primeiro tempo foi apático. Sim. O Palmeiras não entrou em campo no primeiro tempo. Ele sobreviveu a um Flamengo que teve chance de fazer um 2-0 no primeiro tempo. Jogar dessa maneira contra o Fluminense, você acha contra que o Fluminense, complica? ele precisa entrar com o espírito no segundo tempo. O Fluminense, esse Fluminense é melhor do que aquele Flamengo que jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras? Ele... Não, mas tem uma característica de proposição de jogo, né? Ele talvez possa ser um pouco mais letal. Ele tem jogadores... O Fluminense? Mais letais. O Cano, por exemplo. O Cano, naquele time, entre aspas, alternativo do Flamengo, ele teria pelo menos guardado um golzinho no final de semana. É a figura que não tem, né? Que não tem. Ele joga solto, né? Joga Cebolinha, o Lázaro improvisado, enfim. É um time que joga diferente. Ele não tem um 9 matador. Sim. Então, talvez se ele tivesse um definidor, até porque o Pedro agora está no titular, não está no reserva, seria ótimo, mas não tem mais. Agora o Pedro subiu de nível. Então, assim, mérito do Flamengo. Mas é uma equipe tão forte quanto. Não forte quanto, mas assim, não vou dizer... Porque assim, individualmente, o time reserva do Flamengo pode até ter jogadores melhores que o time titular do Fluminense, individualmente. Mas o coletivo, até pela forma, pelo trabalho do Diniz, funciona mais. É normal, ele está jogando mais, ele tem uma sequência. Esse time alternativo do Flamengo não perde faz tempo, hein? Também não perde, é um ótimo. Por isso que eu falei que é um ótimo time. É uma boa pergunta. O coletivo dele é bom também. Mas sim, mas o Fluminense, pra mim, aí sim, até pela rodagem. Vê aqui quanto tempo faz que ele não perde? Contra o Internacional foi o alternativo, foi a última derrota. Dá uma olhada aqui. Contra o Internacional foi um time que nem joga mais junto, né? Que era Diego Riba, Diego Alves, eram os medalhões pra ele tentar. Sim. Não. A única coisa que eu acho quando a gente olha pro Fluminense também é porque se comportar como foi contra o Corinthians,
vai se complicar. Se comportar como foi contra o Curitiba, vai se... Mas é o Palmeiras. Eu não acho que o comportamento vai ser o mesmo. Eu não acho que vai se abrir. O Fluminense, quando pega um Palmeiras no Allianz, inclusive, é dos times que mais impõe dificuldade ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque ele muda a forma de jogar. E para mim, recuou, o Diniz, um dos pontos interessantes do Diniz, nesse trabalho dele no Fluminense... Abrir mão do ideal. É não ser apenas... refém de uma ideia, né? Ele é aquela ideia ali para tudo que é jogo, ele vai pagar um preço caro por isso em algum momento. Não, ele consegue se adaptar. A gente tem visto o Diniz se adaptando a uma série de situações. Pedrão, mas pode até parecer também uma falta de leitura minha, não sei, eu reconheço se eu tiver, mas foi o único jogo do Fluminense que eu vi de fato, ele travado. Você vê recortes de Recuar. Você vê recortes de jogo do Fluminense, ou quando você faz um resultado, ou quando você abre uma vantagem, você tem um mata-mata no meio de semana. Você vê recortes de jogo do Fluminense que ele dá um passinho atrás. Mas ele não é aquela coisa mas não louca que a gente como já foi viu contra o Diniz Palmeiras. Contra o Palmeiras ele travou. Ele fez assim, eu vou pro campo defensivo. E qual foi o outro E adversário? não vejo nenhum problema. No campeonato? Entendeu? Os outros adversários, ele até pela capacidade que ele tem, ele se propôs a jogar mais. Mas eu não acho que ele vai jogar atrás contra o Palmeiras no Eu domingo, não acho que ele vai jogar atrás como... Eu não acho que ele vai jogar atrás como jogou no Allianz. Eu não acho. Só que eu acho que em algum momento... Até porque o Palmeiras aceita esse tipo de jogo. Em algum momento ele vai especular. Eu acho que não vai ser uma coisa do tipo... E aí eu acho que o Palmeiras vai explorar... O Diniz se lançar como lançou contra o Curitiba, como foi contra o segundo tempo do Corinthians, isso é perigoso. Não acho que vai ser isso o tempo inteiro. Mas eu acho que o Palmeiras vai explorar exatamente o que aconteceu nesses jogos do Fluminense. Toma a bola, o Fluminense vai jogar e aí vai explorar a velocidade, contra-ataque. Eu não acho que o Palmeiras não vai ter posse de bola nesse jogo. Eu insisto aqui nesse sentido que eu falei, acho que segundo dia seguidos, né? Eu acho que o problema do Fluminense é não encontrar o equilíbrio quando está ganhando. Quando você está com 2-0, você tem que saber dosar a sua... Ainda mais da forma como ele joga. Você tem que saber dosar. 2-0, toca de um lado, toca do outro. Aí você respira, recupera um pouco e depois você acelera. Ele quer sempre ser agudo, Ele é sempre agudo, é sempre mas aí o fato de ser o Palmeiras talvez não mude isso, porque é o que o Pedro falou aqui, né? Mudar, no Allianz, eu acho que em algumas... Sim, mas em alguns... E ele tinha acabado de chegar. Ele ainda não tinha acabado de chegar, não tinha trabalhado. Eu acho que ele vai jogar do jeito que ele sempre jogou. Com alguns cuidados, com algumas coisas que eu acho que você tem que tomar cuidado, porque você joga contra o Palmeiras, e o Palmeiras contra-ataque do Palmeiras com o Dudu e Rony. Imagina o Rony em cima do Nino e do Manuel. É mortal. Dois backs. Os caras são mortais. E aí, aquela história, a tática que o Japão fez contra o Brasil na Olimpíada de 96. Fecha os olhos, roubou a bola, dá o bicão para cima, lá no espaço, lá para apostar a corrida. Para apostar a corrida, o Dudu e o Rony em cima dos zagueiros. O Palmeiras, provavelmente o Palmeiras vai fazer isso, porque tem condições, tem jogadores que podem fazer. O Scarpa encontrar essa bola por cima dos zagueiros para apostar a corrida com o Rony com os zagueiros. Você tem o Dudu fechando em diagonal, quando o Fluminense ele tem a tendência de colocar muitos jogadores no mesmo lado para poder ter o controle do jogo. Rouba uma bola, você pega um facão lá, como diz o... Acho que vale a pena, por exemplo, abrir mão ou do Rafael, do Veiga ou do Scarpa para colocar, por exemplo, um Wesley ou um Breno Lopes? Dentro dessas características, eu acho que sim, senhor. Porque... Não, estou falando em termos de velocidade. Exato, você pega porque esses caras Wesley, recompõem. Esses caras em termos de velocidade, você pode ter. Você tem as duas beiradas, mais o centro. Se eu sou um zagueiro... Abrir o Rony. Se eu sou o Rony, bate um centroavante. Se eu sou o Fernando Diniz... Coloca ali o Rafael Veiga. Se eu sou o Fernando Diniz, para mim seria mais interessante do Flaco jogar. Sim. O Flaco pode jogar à vontade. Ele não tem velocidade. Você tem dois zagueiros que vão parar a referência. O problema do Fluminense quando pega jogadores de velocidade no ataque. Porque, e aí é o vício que se tem, né? O Nino no jogo contra o Corinthians mata o lance no meio do campo. Mata.